Oração por domínio próprio. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Pessoas, e nós não podemos abrir mão disso. Sem domínio próprio, seríamos pessoas incontinentes, sem controle, pessoas sem portas, sem tampas, que deixam vazar a virtude, o amor, que não se controlam. Já ouviu aquela expressão, tal pessoa não tem papas na língua? Pois é, trata-se de falta de domínio próprio, essa é a verdade. Ou aqueles que não conseguem se conter, não sabem calar, não comem mais do que devem, exageram em tudo, gastam mais do que devem, perdem tempo de uma maneira absurda, não conseguem conter suas emoções, sejam elas quais forem as emoções. São pessoas que não são muito confiáveis, se iram, explodem, falam sem pensar. Pessoas que sofrem e causam prejuízos. Talvez você sofra com isso. Talvez falte a você, meu irmão, minha irmã, domínio próprio. Eu não julgo você, eu não lhe acuso, eu só lhe convido a orar por esse motivo nesse momento. Como diz a palavra de Deus, nós precisamos ser diligentes, colocar toda a nossa diligência em acrescentar à nossa fé virtude, dons, talentos, as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio. E a essas coisas nós acrescentamos o conhecimento da palavra de Deus, para que isso, somado à temperança, ou em outras palavras, o domínio próprio, e ainda some-se a isso paciência, piedade, amor fraternal e o amor de Deus, nós não sejamos ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que naquele em que essas coisas não existem, esta pessoa é cega e ela não vê nada. Inclusive se esquece de olhar para trás da purificação de seus antigos pecados. A Bíblia diz para a gente fazer isso cada vez mais firme. Procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o nosso chamado, a nossa eleição. E a Bíblia diz que se conseguirmos obter êxito nessas coisas, resolvemos o problema do passado e o do futuro, porque ela conclui, fazendo isso, nunca passado, jamais futuro, tropeçareis. Oh, tremendo! Já pensou você ter a garantia que não vai mais tropeçar? E o melhor vem agora, o prêmio que lemos, porque agindo assim nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, domínio próprio também é uma chave, faz parte, é o ingrediente de um bolo que vai nos conceder entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um componente, a matéria-prima de uma chave que vai abrir essa porta. Eu e você precisamos dominar a nossa natureza, dominar nossos pensamentos. Quantos toques, transtornos obsessivos compulsivos são falta de domínio próprio? Quanto problema de compulsão, de gasto, de comilança, quantos vícios é falta de domínio próprio? Quanto problema agudo, grave de concupiscência nos olhos, de malícia, é falta de dominar os olhos? E quer um exemplo maior ainda? E esse, a Bíblia diz que quem consegue ter domínio próprio nessa área que eu vou mencionar é varão ou varoa perfeita no domínio da própria língua.
A Bíblia diz que os homens conseguem dominar grandes embarcações, mas a língua, quem pode dominá-la? Quem tem domínio próprio pelo Espírito Santo consegue. E a Bíblia diz que quem consegue fazer isso é varão ou varoa perfeita. Domínio próprio. Já deu para ver só por essa brevíssima introdução que é algo fundamental, vital para uma vida de equilíbrio, para os bons relacionamentos, para um ministério profícuo, para uma profissão de sucesso, por uma caminhada de êxito, por vitórias no lar, por evitar e se livrar de muitos conflitos e confusões, por moderar, por pacificar. Domínio próprio é uma virtude linda, é uma condição dos maduros, das maduras. Quero orar com você por domínio próprio nesse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica de 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro da segunda carta de Pedro, na voz do pastor Cornélio Augusto. Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas,
a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, nós oramos por domínio próprio nesse momento. Oramos por domínio próprio, Senhor, porque nós não podemos ser levados pelas nossas paixões, concupiscências. Não podemos, Senhor, ser guiados pelos nossos temperamentos, pelo nosso jeito de ser, pelas marcas da nossa natureza, pelas nossas heranças carnais, pela nossa mentalidade humana, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Pai, eu me lembro que quem escreveu esse texto, Pai, que lemos, meditamos, foi Pedro. Um homem, Senhor, que era compulsivo, pela qual o Senhor edificou a tua igreja. Oh Deus, e ele fala de domínio próprio, transformação pura, expressa. Que exemplo a vida de Pedro para nós. Ele fala, Deus, que essas coisas nos concederiam ampla entrada no teu reino. Oh Jesus, nós precisamos de domínio próprio. Dominar as nossas emoções, o nosso falar, a nossa expressão, a nossa reação, dominar o nosso temperamento, a nossa língua, dominar os nossos raciocínios, pensamentos, dominar nossas vontades, as nossas concupiscências, dominar a nossa carne, a nossa sexualidade, dominar, Senhor Jesus, a nossa ousadia, a nossa intrepidez, dominar, Senhor Jesus, a nossa reação às situações, dominar os nossos hábitos. Pai, nós precisamos de domínio próprio no falar, no andar, no relacionar. Nós precisamos de domínio próprio, Senhor, quando sentamos à mesa, domínio próprio nos nossos gastos, domínio próprio, Senhor, no nosso descanso, no nosso lazer. Precisamos entender os limites de todas as coisas, limites que o Senhor fixou. Sim, Senhor, precisamos tirar limites aonde o Senhor não colocou. Quantas vezes falamos que a nossa paciência tem limite, quando o Senhor não estabeleceu isso, Senhor, deveria ser ilimitada, e removemos os fundamentos, os limites, Senhor, que jamais deveriam ter sido retirados. Deus, sabemos que as coisas ilimitadas estão no teu controle, o amor, a misericórdia, o teu mandamento, tua glória, o teu poder, e sabemos que há limites, ó Deus, para muitas coisas, para o mar, há limite, Senhor, para a perfeição, há limite da terra, dos dias de vida de um homem na face da terra, na existência de uma mulher. E por vezes, ó Deus, por não termos essa compreensão dos limites, ó Deus, nós ultrapassamos, nós extrapolamos. Falta-nos, ó Deus, esse domínio próprio. E nós oramos por isso nesse momento. Nós estamos aqui reconhecendo diante do Senhor que nos falta, Senhor, temperança, Deus. Mas nós não queremos temperança por si só. Queremos elas, ó Deus, precisamos delas, Senhor, junto com o conhecimento, com a virtude, com a piedade, com o amor fraternal, com o teu amor, Senhor ágape. Nós precisamos que essas coisas sejam abundantes dentro de nós. Nós não queremos ser pessoas que são estéreis no conhecimento do Senhor, que não dão fruto, mas nós queremos crescer nessas coisas, Senhor, não andarmos como cegos, mas, ó Deus, trazendo a memória firme, vividamente, Senhor, a purificação dos nossos pecados. Deus, nós queremos fazer cada vez mais firme a nossa vocação, a nossa eleição, para jamais, ó Deus, fazendo isso a gente tropeçar, de modo que isso nos conceda uma ampla entrada, Senhor, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã
que luta, Deus, nessa área, porque não tem conseguido dominar o seu temperamento, dominar sua boca, sua língua, sua fala, suas reações, sua comilança muitas vezes, sua gastança. Ó Senhor, restaure em nós a capacidade, o dom, o domínio próprio, dá-nos equilíbrio. Espírito Santo, nós contamos contigo, nós necessitamos por ti, de ti, todo o desequilíbrio da nossa natureza, aquilo, Senhor, que é herança, aquilo que herdamos dos nossos pais, aquilo que foram as nossas referências, aquilo, Senhor, que não era para existir em nós. Pedimos que o Senhor conserte as nossas vidas, o nosso temperamento. Dá-nos, ó Deus, esse fruto do Espírito Santo, junto com a longanimidade, a bondade, a mansidão, a fé, a perseverança, a temperança, o domínio próprio, Senhor. Nós oramos nesse momento, Deus, para que consigamos, Senhor, ter equilíbrio no nosso emocional. E assim a gente vai estar livre das compulsões. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam puros. Que não haja comichão nos nossos ouvidos. Que a gente fale uma palavra boa ao que está cansado ao seu tempo. Põe um guarda à porta da nossa boca, Senhor. Para que as palavras sejam ditas com sabedoria, com amor, com equilíbrio. Para que as nossas opiniões, ó Deus, sejam postas, ó Deus, com bastante domínio próprio, sem ferir, sem ofender, sem polarizar, sem cutucar, sem malícia. Que nós possamos controlar a nossa mente também, Deus. Quanta maturidade e sabedoria há em quem consegue fazer isso. Os nossos orçamentos, as nossas atividades, o tempo que dedicamos a cada coisa. Senhor, quanto precisamos de domínio próprio. Oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós necessitamos, nós carecemos. Espírito Santo nos instrui, nos transforma, nos modifica, remolda a nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso gostar, o nosso desejar. Nós precisamos de domínio próprio. Nós oramos a Deus por domínio próprio na vida dos nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos cônjuges, nossos familiares, nossos pais, nossos amigos, nas nossas igrejas, nas nossas rotinas. Queremos, Senhor, dosar o tempo para cada coisa, dominar o tempo de uso dos smartphones, dos aparelhos eletroeletrônicos, o tempo gasto na TV, na internet. Queremos ter domínio próprio sobre essas coisas e não deixar que elas nos dominem. Senhor, liberta-nos de tudo quanto é vício. Precisamos, Senhor, de dominar os nossos raciocínios, os nossos sentimentos acerca das situações. Tira todo o pânico, Senhor. Todo o exagero, Deus, na busca, Senhor, por um corpo perfeito, pelo perfeccionismo, pelo consumismo, pela aquisição de patrimônio, pela curtição, pelos prazeres, pelas sensações. Precisamos de domínio próprio em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Queremos o equilíbrio que vem do alto. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo na Tua presença, buscando, Senhor, essa virtude, esse fruto tão necessário, essencial para a nossa jornada. Oramos a Deus por domínio próprio, agora e todos os dias da nossa caminhada, em nome de Jesus, Senhor. E oramos ainda a Deus pelos pedidos que são deixados no nosso chat, nos comentários desses vídeos de oração, que chegam para nós, ó Deus, pelos muitos canais. Nós oramos, ó Deus, pelos que estão desesperados, aflitos, acuados, sem saídas. Ah, meu Deus, por aqueles que estão em drama, em profunda angústia, desenganados, com dor, sofrendo, pelas causas na justiça, pelos desempregados, pelos que estão, Senhor, com problemas psicológicos, psiquiátricos, pelos que estão presos, escravizados, pelos que estão, Senhor Jesus, destruindo suas casas, suas famílias, perdendo tudo,
por aqueles que estão em engano, em caminhos tortuosos, presos nos vícios, nos prazeres dessa existência, por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que estão em severa tentação. Oramos pelos muitos motivos de oração, clamando o teu milagre, teu livramento, teu escape, tua transformação, tua cura, tua restauração, tua vitória, tua bênção, teu favor, ó Deus. Assim oramos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Querido ouvinte, querida ouvinte, você possui domínio próprio? Ou alguém pode dizer que você é descontrolado, descontrolada em muitas áreas? Reflita sobre o quanto você, pelo Espírito Santo de Deus, tem conseguido exercer a temperança, o domínio próprio, a paciência, o ouvir mais do que falar, o quanto você tem conseguido ser diligente e tem tido conhecimento das coisas do Senhor, tem mudado a sua mente. Reflita sobre as suas reações como são. Pense na impulsividade, na intempestividade, na força, no vigor das tuas atitudes, no radicalismo, nos rompantes, nas falas contundentes que machucam, agridem, violentam, abusam, da forma como você se entrega às situações e as vive. Alguns chamam de intensamente, outros poderiam entendê-las como descontroladamente. Você tem tido domínio próprio? Vasculhe o seu coração, pense nisso por alguns instantes. E queremos ainda sugerir mais passagens bíblicas sobre esse assunto, para você fortalecer a sua compreensão à luz das Sagradas Escrituras e crescer na busca de domínio próprio. Siga agora com mais textos sobre esse tema. Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal.
O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação.